Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22. Rede TV, TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, no ar a partir desse instante, nessa quarta, dia 24 de maio de 2023. Satisfação estar de volta com você ao vivo. Programa Opinião. Olha, amanhã, também conhecido como dia 25, sabe o que vai acontecer? Amanhã teremos um dia sem imposto aí, né? Ah, mas seria tão bom se fosse todos os dias do ano. Para falar sobre essa simbólica data, não é? Do dia sem imposto, daqui a pouco a gente vai conversar com, já está a postos aqui, meu xará, Paulo Boscolo. Ele vem aqui em nome da CDL, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, não é? É diretor lá da CDL e também presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores de Mato Grosso, FENABRAVE. Outro assunto muito importante, não é? Que a gente pode estar abordando aqui. A gente vai estar abordando ao longo do programa de hoje aqui com Paulo Boscolo. Professor Lorenberg, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade, então, a você que acompanha o programa Opinião também pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigado pelo carinho da companhia. Esteja você em qualquer canto por aí, nos acompanhando também pela internet, não é? Obrigadão de verdade pelo carinho da companhia. Paulo Boscolo, muito bom tê-lo aqui, diretor. A gente gosta muito quando a CDL vem, o Fábio já veio, o Célio já veio, agora, pela primeira vez, que seja a primeira de uma série de outras tantas, não é? O Paulo Boscolo falando com a gente aqui das coisas da CDL. E esse dia, aliás, eu lembro que até no ano passado, nessa mesma ocasião, não no mesmo dia, não é? O Fábio Granja esteve aqui falando, amanhã vai acontecer aí o dia sem imposto. Como que está preparado, quantas empresas fizeram adesão a esse movimento, não é? Porque não são todas, né? Ao que percebo. Como é que está essa organização aí e o que o consumidor aqui, especialmente da Grande Cuiabá, pode esperar do dia 25 de maio? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Essa data é uma data, ela não é uma data fixa, ela é uma data móvel, né? Quando tudo começou, isso era mais cedo no ano, era tipo dia 19 de maio. Aí os anos foram passando e hoje, esse ano 2023, será no dia 25 de maio. E por que dia 25 de maio? Porque computado todos os impostos, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas tem uma estimativa que de 1º de janeiro a 25 de maio é o tempo que o trabalhador brasileiro trabalha só para pagar imposto. Daqui, do dia 26 de maio até dia 31 de dezembro, é o que acaba sobrando simbolicamente. Então, essa é a definição dessa data. São várias empresas, acreditamos que em torno de 500 lojas, 500 estabelecimentos comerciais em Cuiabá estarão aderindo a esse movimento. Um movimento importante para conscientização, né, do tamanho, do impacto que representam os impostos em produtos e serviços para o consumidor. 500 estabelecimentos comerciais, mais ou menos. Aí eu posso falar que tem aí nesse bojo aí que postos de combustível. A primeira coisa que o cidadão pensa é no tal do posto de combustível, né? Posto de combustível, o que mais? Mercado. O que tem aí de segmentos? Tem todo tipo de comércio, né? Desde de eletrodoméstico, de roupas, etc. Porém, nós acreditamos, assim como você mencionou, que o grande impacto, talvez a maior visibilidade que tenha, seja em dois movimentos específicos que a CDL e a FENABRAVE estão trabalhando em conjunto, né?
Primeiro, nos postos de combustível, nós teremos amanhã, durante o dia, 3 postos de combustível em Cuiabá. O posto Flamboyant, no CPA, o posto Ribeirinho, na Beira-Rio, e o posto Aldo Cuiabá, na BR, na saída para Rondonópolis. Peraí, Ribeirinho e Aldo Cuiabá. Aldo Cuiabá. E Esse Aldo Cuiabá fica onde mesmo? É na saída para Rondonópolis, é Fernando Corrêa, né? BR 364, 163, saída para Rondonópolis. E cada um desses postos terá disponibilizados 1.000 litros por posto, né? Em que o consumidor vai poder abastecer 20 litros no seu veículo. Tudo limitado, né? Tudo contadinho. 20 litros, né? Então, 20 litros, vai ser uma fila única, são 1.000 litros disponíveis, e o combustível, que o preço normal, hoje até baixou um pouco, está em R$ 4,99, ele será vendido a R$ 3,70. Tá? A gasolina que está dizendo A gasolina. Gasolina. A gasolina, falei óleo diesel e gasolina. A gasolina de R$ 4,99 será vendido a R$ 3,70. Né? E, então, essa redução do imposto vai de PIS, COFINS, ICMS, e é importante que se diga que o posto de gasolina, ele não vai comprar o combustível sem imposto para revender, ele está comprando da companhia o combustível no preço normal e está aplicando o desconto como se tivesse sem imposto. Quem está bancando esse imposto é a CDL, tá? É a participação da CDL no sentido de mostrar a percepção, ou seja, cada consumidor que estiver abastecendo 20 litros vai estar economizando em torno de R$ 27,00. Então não é uma renúncia da empresa, não? Não, não tem. A companhia está vendendo normal, a companhia no preço normal. Não existe o dia que o comerciante compra mercadoria sem imposto para revender e repassar esse benefício. É uma iniciativa do comércio, junto com os comerciantes, junto com a CDL, para que haja essa percepção do impacto. Certamente haverão filas, né, nesses 3 postos. Se você fizer a conta, 1.000 litros, 20 litros por pessoa, são 50 veículos em cada posto que vai conseguir fazer esse abastecimento, né? E da mesma forma, a FenaBrave foi convidada, eu faço parte das 2 bancadas ali, tanto da CDL, como diretor executivo, como da FenaBrave, como diretor regional Mato Grosso, de fazer o mesmo movimento em um automóvel, né? Então é um Renault Kwid, que o preço normal de mercado dele é de 66 mil. O preço é 66.990, seria o preço 1.0. 1.0, o carro, um dos mais baratos do Brasil. Imagina, 66.900, né? Esse carro, subtraindo o ICMS de substituição tributária, que é a parte que é repassada para o estado de origem do carro, da indústria. O ICMS que fica no Mato Grosso, o IPI, o PIS e o COFINS, isso representa uma redução de R$ 16.287 no carro. Porém, a concessionária, a estação Renault do Grupo Saga, engajada nesse processo, vai abrir mão também da sua margem, em torno de R$ 3.775, ou seja, o veículo de R$ 66.990 poderá ser adquirido por R$ 46.926, um pouco mais de R$ 20 mil de desconto. E esse movimento, da mesma forma, o concessionário comprou esse carro, está no estoque da concessionária, com os impostos todos, etc. Então, nós fizemos esse cálculo, né? Embora a gente não tenha acesso à cadeia da indústria, né? Quanto que tem teria muito mais impostos para serem deduzidos, se a gente colocasse em pauta aqui a cadeia da indústria. Sim. Essa é só a cadeia da revenda, só a parte do concessionário, né? Então, a FenaBrave está entrando com esse recurso para poder compor, enfim, o custo do concessionário. Pena que é só o Renault Kwid. Então, assim, Lorenberg, você que, né, não comprou o carro ainda, você vai amanhã, aproveita a oportunidade amanhã, vai cair de R$ 66 para vintão de desconto aí, vai para quase 46.926. Que você vai lá, na Renault, lá, fazendo propaganda da Renault aqui, ó. Depois você vem aqui anunciar com nós aqui. Vai lá na Renault, compra lá o Renault Kwid
47 mil, né? E aí você vai e faz uma peregrinação nos 3 postos aí que estão de promoção amanhã. A R$ 3,70 gasolina. De cada um. Você passa, cada um, né? Vai ter que enfrentar uma fila. E aí você com 60 litros, o tanque não vai aguentar isso, mas você leva um tamborzinho lá para aguentar, coloca, não pode, é proibido, né? Mas, enfim, oportunidade amanhã. Então, brincadeiras à parte, mas a gente tem que fazer esse tipo de descontração, porque além de ser uma vantagem, relâmpago assim, mas é uma oportunidade que você tem no dia de amanhã. Vou repetir aqui, estou falando de gasolina, mas tem outras empresas, daqui a pouquinho o meu glorioso Xará vai falar mais alguns segmentos. Os postos Flamboyant, aquele que fica ali na Avenida do CPA, porque Flamboyant é uma rede de postos, né? Tem também ali do Ribeirinho, posto Ribeirinho, isso eu não sei onde que fica, não. Beira Rio. Lá na Beira Rio. E o Aldo Cuiabá, que fica ali na Fernando Corrêa, saída para Rondonópolis. Para Rondonópolis. Então já fica anotadinho aí. Vai cedo se tiver aqui. É só 20 litros também, meu nego. Não adianta ir lá querendo encher o tanque, não vai conseguir, não. Professor. Diretor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo, nós ganhamos muito. Aliás, para falar com a economia do consumidor, isso é sempre bom. Por falar em imposto, diretor, eu tenho aqui 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo. E até para aprender a ouvi-lo. Tenho aqui um dos temas, fala exatamente do imposto. Eu encontrei no site da CDL hoje, que falava sobre uma pesquisa realizada pelo núcleo de pesquisa da própria CDL. Então, essa pesquisa foi através do núcleo de inteligência do mercado. Um dos questionamentos foi se a pessoa entrevistada geralmente costuma contabilizar quanto paga de imposto. 72% não tem esse hábito. 19,5% tem. 8,5% não sabe ou não respondeu. Em relação à sonegação, eu peguei 2 itens da pesquisa toda, em relação à sonegação, ser um problema, ela é muito grave para 31% dos entrevistados. Grave para 54,5%. Pouco grave para 12%. E não é um problema para 2,5% dos entrevistados. E aí, eu gostaria muito de uma reflexão do senhor, até para nos ajudar a entender todos esses dados. E a pergunta que eu faço ao senhor é exatamente essa. O senhor poderia comentar os índices, principalmente os índices de 12% pouco grave, nós estamos falando da sonegação, pouco grave, e 2,5% não grave. E, além disso, os 72% que não têm o hábito de contabilizar quanto paga de imposto. Eu gostaria muito de ouvi-lo, principalmente por esses 3 índices percentuais. Eu acho que esses índices eles demonstram que o cidadão, né, quando a gente faz uma pesquisa, a gente está num universo, se não me engano foram 700 pessoas entrevistadas, não é isso? E está num universo de diversas categorias. 200 pessoas. De diversas classes econômicas, etc. E a gente percebe que acaba entrando na rotina da pessoa pagar aquele valor e ela esquece de que a quantidade de imposto que tem embutido naquele produto, naquele serviço, e segue a vida. Por isso é que é importante essa data, né? Para destacar, para mostrar o quanto que... Imagina, se a gente está falando aqui em 20 litros de combustível, uma economia de R$27, imagina um profissional do transporte, imagina aquele que precisa do carro para trabalhar, para ir levar filho na escola todo dia, quanto que representa no ano de dinheiro isso? Se em 20 litros ele economiza R$27. Então essas 70 e tantos % das pessoas que não pararam para pensar nesse assunto, é esse o recado que a gente quer dar no DLI, no Dia Livre de Impostos. Outra preocupação, que aí é o outro lado da pesquisa, aqueles que parece que não estão muito preocupados com sonegação, não é? É uma característica de uma economia no caminho ainda de uma maturidade, onde existe muita informalidade, não é?
onde as pessoas também não estão preocupadas em quanto que representa a importância da arrecadação para que seja retribuído, vamos dizer assim, para a população em forma de serviço público de qualidade. Porque tem essa questão também, né? Não é só a questão de baixar o imposto para que pague-se menos nos produtos. É questão de se ter a consciência de cobrar do governo, das autoridades que fazem essa arrecadação, em troca do imposto que é pago, um serviço de qualidade. Então, são os dois lados da moeda. Olha só, além do... Vamos citar alguns outros segmentos, é evidente que você não vai conseguir, já que o senhor falou que são 500, né? 500 estabelecimentos comerciais, mas além de postos de combustível, dos 3 postos de combustíveis, o senhor já falou algumas coisas também aí, mas o que podemos... Farmácias tem, supermercados tem, o que mais que a gente pode ter ali? Sim, tem basicamente nos centros comerciais, nos shoppings, nas avenidas principais do comércio, essas lojas, esses comércios estarão identificados com uma identificação. Um selo, alguma coisa assim? Tem farmácia, tem loja de roupa, tem loja de eletrodoméstico, todo o comércio que é associado à CDL foi convidado a aderir a essa campanha e foi municiado dessa identificação. Eu queria aproveitar, até para que a informação do público que está nos assistindo aqui, sobre a mecânica das campanhas, tá? Eu sei que você falou meio que no tom da brincadeira, passa lá, compra o Kwid, né? Mas eu acho que é importante deixar claro a mecânica da campanha. No caso do combustível, não pode o galãozinho, tá? Só aquilo que tiver no próprio tanque, seja carro, seja motocicleta, gasolina, ok? E vai ser pago ali na hora. Se por acaso o consumidor falar, não, eu quero os 20 litros, mas eu quero encher o tanque, ele vai ter que sair daquela bomba, entrar na fila de uma outra bomba, porque aquela única bomba vai estar ajustada com aquele valor de R$ 3,70. Né? Então, eu quero botar os 20 litros, mas eu quero encher o tanque, vai mais 30, vai mais 10, mais 15. Ele vai pegar outra fila, vai pegar outro... Então naquele mesmo bico, ele não pode colocar além dos 20? Não. Tá bom, colocou os 20, agora vou pagar aí, tá R$3,70. Aí ele vai pagar, aí ele vai para outra bomba botar o restante no com outro valor normal. Porque é aquela bomba só que vai estar ajustada para esse valor, ok? E no caso do carro, vai funcionar da seguinte maneira. Aquele que estiver interessado em adquirir esse carro com essa vantagem de valor, vai entrar no site www.cdlcuiabá.com.br e vai ter um link para fazer um cadastro e uma inscrição para concorrer à chance de comprar esse carro, né? Como aí nesse cadastro, quem que pode fazer esse cadastro? Pode ser só pessoa física, não pode ser pessoa jurídica, tem que ser pessoa física e portadora de uma CNH válida, Carteira Nacional de Habilitação, com prazo de validade pelo menos até amanhã, 25 de maio. Né? É importante o senhor falar, porque senão fica a impressão de que, assim, cheguei lá na empresa concessionária da Renault lá, vim comprar um Renault Kwid aí com desconto, sem imposto aí, pronto. Não é isso, não é só assim. Não. Inclusive, eu tenho certeza que todo público será muito bem-vindo lá na estação Renault para conhecer todos os modelos, etc., mas não vai ser assim que vai funcionar. Nós acreditamos, no ano passado já fizemos isso, tivemos muitas inscrições, acreditamos que tenham muitas inscrições nesse ano também. Então, a partir dessas inscrições, será feito por um sistema eletrônico, randômico, o sorteio de alguns nomes, se não me engano, 10 ou 15 nomes, primeiro, segundo, terceiro, como se fosse um consórcio. Por quê? Apesar de ser uma enorme vantagem, ele vai ter que existir no momento seguinte do sorteio desse nome, a operacionalidade da conclusão da venda. Queira ou não queira, apesar de ser um bom desconto, R$20 mil, ainda ficam 46.926 para serem pagos, né? Não é pouco dinheiro. Não. Então, deve entrar na conversa com a concessionária a partir desse nome sorteado.
a forma de pagamento, se vai ser à vista, se vai ter um financiamento, se tiver o financiamento tem que passar por uma análise de crédito. Todo mundo. Né? Então tudo isso tem que ser feito e acreditamos que no máximo, até o final da semana que vem, no máximo uma semana, 10 dias, nós queremos, até se for possível, trazer aqui o feliz proprietário de um Renault Kwid adquirido com a vantagem do sem impostos. Então tá, olha só, intervalo comercial. A gente vai para um breve break e volta já já falando muito mais ainda sobre as coisas da nossa CDL com o nosso diretor Paulo Boscolo, aqui ao vivo no programa Opinião, um instante só. Cá estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião, desta quarta-feira. Estamos entrevistando hoje o Paulo Boscolo, que é diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, CDL. Também ele preside, rapaz, aí a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores de Mato Grosso, a FenaBrave. A gente já continua aqui com o nosso bate-papo. Vamos aos destaques agora do Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br. Tem algumas notícias aqui, ó. Por exemplo, o ministro da Educação, Camilo Santana, virá a Mato Grosso nesta quinta, dia 25, para reunião com o governador Mauro Mendes, do União Brasil, para firmar aí parceria sobre a retomada de obras da pasta no Estado. Segundo informações divulgadas pelo governo do Estado, o foco do encontro será em torno de obras de escolas da educação básica que estão distribuídas em diversos municípios de Mato Grosso. A cerimônia terá início às 13h30 no Palácio Paiaguás, contará com a presença de prefeitos e demais autoridades. Em seguida, os gestores seguirão para o município de Rondonópolis, que fica a 212 quilômetros ao sul de Cuiabá, e lá na cidade será inaugurado o Centro Municipal de Educação Infantil Carlos Alberto de Carvalho, além do Centro de Saúde da Universidade Federal de Rondonópolis. Tem uma programação vasta que você pode conferir aí lá no site do Gazeta Digital sobre essa visita do ministro aqui. Outro destaque aí, outro ministro, né, o da Educação, aliás, da Agricultura, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, Carlos Fávaro, afirmou em entrevista ao programa Roda Viva desta segunda-feira, dia 22, que a população pode consumir carne de frango, ovos e derivados sem preocupação, mesmo após a pasta decretar situação de emergência devido ao registro de 8 casos de gripe aviária. Abre aspas, podem consumir com tranquilidade carne de frango e ovos com total atestado de qualidade. O que nós temos são casos em aves silvestres, o que faz elevar muito o alerta, fecha aspas, disse. Fávaro ainda defendeu que o Brasil continue livre da gripe aviária em animais de granja. A doença tem potencial de contaminação em humanos, situação aí ainda não registrada no país. Na nota publicada com a medida, vale por 180 dias como forma de prevenir que a doença chegue à produção de aves, visando também proteger a saúde humana. E por fim tem uma outra notícia aqui, olha só, os PROCONs daqui de Mato Grosso fiscalizam nesta quarta-feira, né, no dia de hoje, por exemplo, os preços da gasolina comum e também do diesel, não é, que são chamados S500 e S10 para pagamento à vista praticados pelos postos de combustíveis do Estado.
A ação faz parte do mutirão do preço justo da Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A iniciativa ocorre em todo o país com o objetivo de verificar se os estabelecimentos têm repassado as variações de preço ao consumidor final após a redução anunciada pela Petrobras no dia 16 de maio. Mais detalhes sobre essa notícia aqui, ó, e essas outras também que eu conferi com você, e outras tantas, esporte, cultura, política, polícia, www.gazetadigital.com.br. Retomemos aqui, então, a entrevista com Paulo Boscolo, da CDL. Professor Lorenberg, por favor. Diretor, eu tive uma dúvida e provavelmente o nosso telespectador pode ser parte do nosso telespectador, tem a mesma dúvida. O senhor falava a respeito do dia sem imposto e falou de que teríamos que escrever para comprar o automóvel. Mas vamos imaginar que de 500 inscritos, 15 ou 20 desses inscritos foram selecionados. Cada um de nós terá direito a adquirir um carro ou é apenas um carro que será, entre aspas, sorteado a todos nós 20 selecionados? Como funciona isso? É isso que talvez a minha dúvida seja a mesma do amigo telespectador. Os 20 terão condições de comprar o carro ou apenas haverá um sorteio entre os 20 para que apenas um? Não, agradeço muito, professor, ter levantado a dúvida, porque realmente pode ter ficado a dúvida nos espectadores. Será apenas um carro. Quando eu falei que serão sorteados de 10 a 15 nomes, é porque não necessariamente o primeiro que seja sorteado tenha condições de fazer a aquisição, mesmo com desconto, né? Nada, apesar de ser um valor expressivo de desconto, ainda restam R$ 46.926 para serem pagos, não é? Então, muitas vezes, esse sorteado vai ter que ter um cadastro aprovado com uma financeira, ou vai ter que, enfim, colocar algum tipo de outra negociação, uma cota de consórcio. Então, rapidamente, o primeiro nome da lista, se for analisado e se for confirmado que a venda vai realmente se efetivar, a gente anuncia aquele como o comprador do carro. Caso tenha a necessidade de um crédito e esse crédito não seja aprovado no sistema financeiro, ou a pessoa não consiga complementar o pagamento, entrou e fez a inscrição, tinha CNH, etc., mas talvez não tenha se atentado que o carro não é de graça, ele tem que pagar pelo menos 46 mil e tantos reais, a fila vai andando. É como se fosse um consórcio, não é? Cada vez que se tiram a pedra do consórcio, tem o primeiro premiado, aí tem o segundo, o terceiro, o quarto, até chegar naquele que atende as necessidades mínimas para poder efetivar a venda. Mas, só para deixar bastante claro, será apenas um veículo Renault Kwid a ser contemplado nessa campanha. A gente como consumidor, a gente lamenta, né? Queria que fosse mais ousado. Quem sabe nos próximos anos, né, não haja aí mas alguém vai ter que pagar isso, né? Mas eu não sei se alguém vai ter que pagar isso, porque se houver um fluxo grande de procura, imagino eu, não é? Compensa, porque aí o cara vai ter lá na concessionária, lá na loja de automóveis, um batalhão de gente à procura de veículos, né, para aproveitar o desconto. Só que nesse instante, nessa de 2023, que acontece amanhã, então é isso, tem que passar por esse processo aí, né, um peneiramento, um filtro, que começa pelo site www.cdlcuiabá.gov.com.br, é isso? Isso. Então, www.cdlcuiabá.com.br e lá você vai fazer a inscrição. Exato. E aí, de lá, dessa inscrição aí, serão escolhidas algumas pessoas e dessas pessoas sairá aquele que poderá fazer ir lá na concessionária e comprar
com esse desconto aí de mais de R$20 mil aí, o Renault Kwid. E é só o Renault Kwid que está, entendeu? Nessa promoção aí. Bem, olha só, a gente pode voltar a falar sobre isso já, essa questão da campanha desse dia sem imposto, mas eu quero abordar outras questões contigo aqui, meu caríssimo xará Paulo Boscolo. Vamos lá. As ações aí de sustentabilidade que vêm sendo desenvolvidas pela Câmara de Dirigentes Lojistas. Tem novidade nisso aí? O que você pode dizer a respeito desse assunto? Veja, a Câmara de Dirigentes Lojistas é uma entidade que, veja, no Brasil hoje, a Justiça, ela defende o trabalhador pelas leis trabalhistas, a Justiça defende o consumidor, Código de Defesa do Consumidor, e o empreendedor, ele, óbvio que tem as leis também que defendem as questões cíveis, não é? Mas, no fundo, a CDL, tanto a CDL quanto a FenaBrave, cumprem um papel, enquanto entidade, do contraponto do poder público. Como assim contraponto? Né? Essas entidades é que escutam as dores do comércio, aonde que pode ser melhorado e que tipo de ação que, coordenadamente, junto com as frentes parlamentares, essas entidades podem trabalhar. Né? Vou dar alguns exemplos. A discussão da planta genérica da cidade. Tivemos uma reunião na CDL na semana passada para discutir as questões dessa planta genérica. Aonde que pode se melhorar a questão de mobilidade, visando a questão do comércio, a questão do estacionamento, a questão do fluxo de veículos, a questão de acesso às lojas. Por outro lado, a FenaBrave, não é? Vira e mexe, a gente tem alguma mudança na regra do jogo em cima de alguma portaria publicada sobre a questão de emplacamento, sobre a questão de transferência de veículos, de vistoria veicular, e tudo isso a entidade ela entra na conversa com os poderes públicos para poder melhorar o nível de serviço e melhorar o atendimento ao público. Então, é basicamente, além da questão, no caso da FenaBrave, também de ser o contraponto da questão laboral e empresarial na relação trabalhista entre patrão e empregado. Professor. Diretor, por falar em FenaBrave, tem aquele encontro regional, né, que é famoso, já é o 3º ou 4º ano. Vamos fazer o 7º. O 7º ano. Então, em 2018, em julho de 2018, o ex-ministro e ex-deputado federal Nery Gelli esteve participando desse encontro. E na oportunidade ele falou o seguinte: o Brasil tem jeito sim. Segundo ele, a solução para o país passa por ter as pessoas corretas na esfera da representação. A representatividade de classe, o que precisaríamos mudar para mudar o Brasil. São associações e entidades fortes que promovam melhorias e desenvolvimento para os setores produtivos e gerar emprego, que fazem a economia do país ir para frente. Fecham aspas. E eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito, diretor, porque o senhor esteve presente, participou disso. O senhor concorda com o ex-ministro, ex-deputado federal, dessas palavras, ou não concorda, e por quê? E uma segunda pergunta, atrelada à primeira: essas mesmas palavras ainda estão em ressonância hoje, ainda valem hoje? Porque de 2018 para hoje nós estamos aí no mínimo 5 anos que passaram. Ainda vale para hoje, diretor? É uma deliciosa lembrança essa. 2018 foi o 2º congresso regional que nós realizamos aqui, a FenaBrave Regional Mato Grosso. Diga-se de passagem, tem apenas 2 unidades da federação que realizam esse congresso regional, que é Santa Catarina. Santa Catarina já deve estar na 14ª, 15ª edição, e nós vamos realizar agora em 2023
a 7ª. Inclusive, nos 2 anos de pandemia, nós não deixamos a peteca cair e fizemos um encontro online. Foi muito bacana, tivemos palestrantes do outro lado do mundo, online, entrando na casa, no computador, enfim, no celular das pessoas. E eu me lembro muito bem dessa fala do Neri, e eu acho que ele está coberto de razão. Em outras palavras, isso tudo que ele falou é o seguinte: isso tudo que ele falou é o Brasil que dá certo. Isso tudo que ele falou é o Brasil do empreendedorismo, é o Brasil de gente que faz acontecer, não é? Seja com a mão na massa, seja fazendo esse elo de ligação entre o prestador de serviço, o comerciante e o poder público, para que haja o melhor entendimento possível, seja aquele que tem o papel de cobrar do poder público a melhor prestação de serviço, ou da população em fazer as melhores escolhas para assumir esses cargos. Então, acho que esse discurso dele, ele é atemporal. Na minha opinião, se ele fizesse hoje, qualquer um que dissesse exatamente com as mesmas palavras, independente de qual é o grupo político que está à frente, seja do município, do estado ou da nação, ele falou, eu acho que com muita propriedade, realmente ele traduz aquilo que faz com que o país aconteça independente de qualquer coisa. Olha só, mais um intervalo comercial nesta noite aqui, e noite na qual estamos entrevistando aqui o Paulo Boscolo, diretor da CDL e também presidente da FenaBrave. Sobre esses assuntos aí, CDL e FenaBrave, a gente fala daqui a pouquinho mais e mais no último bloco do programa, um instante só. Ok, já estamos de volta aqui com o programa Opinião. Você viu aí, não é? 33 anos. Ontem não deu muito tempo para a gente comemorar aqui, ou pelo menos de parabenizar a todo o pessoal do jornal A Gazeta, na pessoa do Dorileu, né? Mas especialmente aos redatores lá da nossa Gazeta, do jornal A Gazeta, nossos parabéns aí, parabéns mesmo pelos 33 anos nesse trabalho vem sendo feito aí, informando bem e muito bem, principal jornal aqui do estado de Mato Grosso. Não é isso, Lorenberg? 10 segundos aí até eu achar aqui o nosso recado aqui. Sem dúvida nenhuma, meu amigo Paulo e amigo telespectador. Veja, um jornal que há 33 anos continua de pé, informando ao seu eleitor todos os dias. O deputado Júlio Campos esteve aqui ontem e ele falou que é assinante do jornal A Gazeta e recebe todo dia às 6 horas. Isso é elogiável para um grupo que sequer deixou de apresentar o jornal ao menos um dia. Não deixou. Todos os dias. Parabéns aí, viu, pessoal da redação e da direção também aí. Olha só, um recado para você que é o seguinte: está chegando o grande dia, é neste domingo, é decisão. É um dia histórico para a nação mistense. As tigresas estão muito perto do acesso no Campeonato Brasileiro e precisam muito do seu apoio, torcedora do Misto Esporte Clube. Depois de vencer o jogo de ida em Uberlândia, as nossas meninas recebem o time mineiro no Dutrinha a partir das 10 horas da manhã com portões abertos. É hora de carimbar o passaporte e lugar de mistense é no Dutrinha. Domingo, 10 da manhã, compareça, apoie, faça parte dessa histórica conquista. Domingo, hein? Não vai esquecer, 10 horas da manhã, portões abertos, Dutrinha, Misto, Tigresas. Não vai esquecer, a gente vai estar lá para conferir, para apoiar nesse momento tão histórico aí do time feminino do nosso Misto Esporte Clube. Estamos aqui de volta então com a entrevista desta noite, hoje com o Paulo Boscolo, dizendo aqui as coisas, as novidades, tanto da nossa CDL, como também da FenaBrave. Ô Paulo, olha só, eu estava aqui vendo aqui, rapaz, que o mês de abril, na comparação com o mês de março,
não foi bom. Houve queda de 14% aproximadamente aí na venda de veículos aqui no estado de Mato Grosso. Entretanto, esse número, comparado com lá, o mesmo mês de 2022, foi um pouco melhor, não é? Na comparação com o mês de abril de 2022. Mas houve queda agora. Tem havido uma reclamação da parte especialmente da indústria, não é? E eu queria que você puxasse um pouco um comentário para o que está acontecendo aqui no estado de Mato Grosso, isso é reflexo. Tem algumas empresas que estão ou dando férias coletivas para os seus funcionários ou fechando as portas e indo embora. Scania, a Fiat. Eu notei mais duas aqui que eu não lembro quais são. A Scania, a Fiat, a Peugeot. Então, assim, em função da reação direta com as políticas que estão sendo implementadas nesse ano de 2023. Isso que está acontecendo no mês de abril aqui, pode ser reflexo também disso, as vendas em queda? Como que você avalia isso? Olha, nós temos que analisar com muita tranquilidade esses números, porque, primeiro, uma queda de abril comparado com março, ela não chega a ser preocupante, porque a gente sempre tem que levar em conta o número de dias úteis, né? Abril é um mês que a gente sabe que primeiro são menos dias no próprio mês, 31 contra 30, e tem os feriados, né? Então, quando você fizer a conta só considerando os dias úteis, a venda diária, essa queda não chega a ser tão representativa. Por outro lado, quando você analisa o mês de abril comparado com abril do ano passado, não é? E percebe que teve um crescimento, a gente não pode esquecer que ainda no ano passado a gente estava com um reflexo muito forte da falta de componentes, falta de uma série de questões. Com relação a essas entradas e saídas, paradas, férias coletivas, cada caso tem que ser analisado de uma maneira individualizada, né? O que acontece com a indústria? Por exemplo, a Volkswagen parou a produção de Amarok, ok? Mas por quê? Porque a indústria automobilística, para você colocar um produto na loja, no showroom de uma concessionária, essa história começou pelo menos 8 meses antes. É onde vocês fazem, onde a indústria faz os contratos com os fornecedores de componentes, faz os contratos com os trabalhadores, as jornadas de trabalho, com os sindicatos, e assinam contratos em cima disso e tem o compromisso de fazer a coisa acontecer. Se lá atrás, vamos falar 8 meses atrás, estamos ainda no final de pandemia, 2022, etc., a gente está vendo uma procura ainda muito maior do que a demanda. Filas, não é? E a indústria fala, não, a hora que esse negócio começar a funcionar, nós vamos vender um monte. Contrata, faz, planeja, etc., e coloca esses carros, aperta um botão, está saindo o carro lá na ponta, né? Chega uma hora que os pátios, o comércio, né, o consumidor de uma maneira geral, por uma série de questões, dúvidas com relação ao cenário político, incertezas. Eu tive muitos cancelamentos de pedidos, eu conversando com colegas da área do agronegócio, tratores, caminhões, inúmeros cancelamentos de pedidos em função da dúvida sobre o cenário político. O que acontece? Lotam-se os pátios das transportadoras, lotam-se os pátios das concessionárias. O melhor a fazer é antecipar um programa de férias coletivas para poder ajustar o nível de estoque, ajustar de novo a relação de oferta e procura e seguir a vida. Isso desde que a indústria... Sempre foi assim, né? Desde que existe ali uma linha de produção, a indústria é dessa forma. Aí tem outras situações também que são questões estratégicas, né? Tem, por exemplo, a questão da Ford. A Ford resolveu diminuir o seu tamanho, não olhar tanto para volume, market share, participação de mercado e olhar mais para veículos com maior valor agregado. Saíram fora do segmento de veículos de baixo, né, populares como Ford Ka, Ford Fiesta, e estão com os carros de SUV, caminhonetes com valores agregados maiores. Conversando com os colegas concessionários da Ford, eles estão felizes da vida, fizeram os ajustes que tinham que fazer e estão tocando a vida com essa nova estratégia, não é? Mas tem muita coisa, é muito dinâmico esse mercado. Amanhã nós teremos uma decisão, estamos aguardando uma decisão muito importante para o futuro do mercado dos automóveis, pensando em eletrificação,
tanto carros híbridos quanto carros plug-in 100% elétricos. Tem aí um pronunciamento que estamos aguardando que pode mudar completamente isso, o comportamento da participação no mercado desses produtos no mercado brasileiro. E é assim, é uma montanha-russa de emoções no nosso segmento, né? Uma hora você está aproveitando uma onda muito positiva, outras horas você tem que recolher o flap e se estruturar para poder passar um período com dificuldade. E lembrando que o nosso segmento de concessionária não vive apenas de venda de veículos, nós temos o outro lado da moeda, que é a assistência técnica, né? Então, hoje, uma operação bem sucedida tem que ter isso bem balanceado. Quando a venda de carros não vai muito bem, você tem que ter uma oficina para dar o suporte e a gente conseguir tocar o negócio. O barco, né? É questão de cautela também, né? Os caras estão vendo que o negócio não está, vão dar férias coletivas para ajustar o negócio, para não ficar muito pesado adiante aí. Professor Lorenberg. Diretor, eu vou aproveitar a carona de parte da resposta que o senhor acabou de nos dar para pedir uma outra reflexão do senhor a respeito de uma lei que foi aprovada, se não me falha a memória, pela Assembleia Legislativa, que equiparava a alíquota do ICMS incidentes sobre máquinas e equipamentos, da chamada linha amarela. O senhor chegou a dizer, na oportunidade, o seguinte: a lei concede ao segmento a competitividade tributária que os nossos empresários merecem, nos deixam em pé de igualdade com outros estados, garantindo mais emprego, arrecadação e fomento à economia de Mato Grosso. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito, fazer um comentário a respeito disso aqui, que me chamou muito a atenção. Ótima reflexão também, você está me trazendo a lembrança de conquistas importantes da nossa federação. Antes da publicação dessa portaria, nós tínhamos em Mato Grosso a carga tributária em cima desses produtos, que fique claro, a linha amarela, até uma história engraçada, né? Uma vez foram me perguntar por que a linha branca tinha desconto, né? Achando que era só o carro pintado de branco. Na verdade, enfim, a linha amarela são máquinas de construção, desde um gerador, uma motoniveladora, máquinas de construção, né? Não são máquinas agrícolas, são máquinas de construção pesada, construção de estradas e etc. E a alíquota praticada no Mato Grosso, em uma enorme quantidade de produtos, tirava completamente a competitividade, porque os nossos vizinhos, Goiás, Mato Grosso do Sul, tinham essa alíquota reduzida. Então, o que acontecia? Esse tipo de máquina não é um bem de consumo que você passa na loja e compra por impulso. Normalmente, quem compra esse tipo de equipamento são indústrias, são construtoras, são empresas grandes que têm a possibilidade de fazer aquisição onde bem entender. Então, como com a alíquota menor nos outros estados o produto ficava muito mais barato, nós tínhamos aqui, ficávamos apenas assistindo uma invasão, né, de produtos vindo de outros estados e, consequentemente, uma evasão de arrecadação de impostos. Então, isso foi no governo Pedro Táxi, fizemos várias reuniões, a gente conseguiu sensibilizar, tivemos uma ajuda muito importante, importante que seja acreditado aqui, dos deputados do seu Dal Bosco, do Carlos Avalone. Isso no qual governo? Pedro Táxi. Mas então é Dilmar Dal Bosco, né? Dilmar. Porque o Dilceu é irmão dele, que também foi deputado. Dilmar Dal Bosco, desculpa. Por isso que eu perguntei, porque o Dilceu foi deputado lá atrás, acho que não era na época do Pedro Táxi. Não, isso. E aí nós sensibilizamos que com a equiparação dos impostos, a gente reduzindo a alíquota, a gente teria competitividade e aplicaríamos a famosa curva de Laffer, não é? Reduzindo a carga tributária, aumentaria a base de arrecadação e, consequentemente, aumentaríamos a arrecadação para o Estado. E isso foi feito e, graças a Deus, tem sido um sucesso. O retorno, o dia que vocês puderem conversar com o secretário de Fazenda e puderem resgatar essa história, ele vai comprovar que foi uma maravilhosa conquista ganha-ganha, todos ganhamos, né? Nós empresários, o governo com a arrecadação e, enfim, gerando emprego, mantendo as empresas abertas. E esse é o tipo do trabalho que a gente está propenso a fazer. Pois é, mas o Galo, Rogério Galo,
que dá tchau assim, ó. O galo dá tchau assim. Ele cuida do cofre do governo assim, de um jeito que ninguém passa por ali, não. Principalmente nada sai dali também, não, né? Sai aquilo que for bem metodicamente definido. Essa curva de Laffer, ela às vezes não é muito compreendida, ou se é compreendida, não é muito praticada, porque quando se fala em reduzir impostos, vou até citar aqui uma pesquisa que a CDL fez, que deu 92% dos cuiabanos, dizendo que, ó, essa carga tributária, ela acaba achatando nós mesmo, acaba prejudicando, dando problemas aqui. Ela impacta diretamente aí no poder de compra. A curva de Laffer, por exemplo, teve o governo, devemos reconhecer, o governo fez aí promoveu, né, uma redução de impostos significativa, que aí abrangeu gasolina, combustíveis, energia elétrica, telefonia, por aí vai, né? Só que assim, eles têm essa ideia, já foi perceptível isso, de que se reduzir imposto, na minha opinião, por exemplo, se reduzir imposto, o governo deixa de arrecadar aquele tantão para arrecadar em patamares menores, mas com muita constância. Pelo menos a impressão que eu tenho é isso, né? Você vai reduzir a carga de imposto, beleza, o cara vai pagar menos, mas pelo menos o dinheiro vai circular com maior fluidez, com maior velocidade, inclusive. Você acha que essa missão está compreendida, já que você citou aí o secretário de Fazenda pelo governo do Estado, já foi absorvida pelo governo do Estado, e a CDL, pelo que eu percebo ao longo pegar aqui dos 3 últimos anos, ela tem que dar salto mortal para promover, trazer várias promoções para incentivar o povo a ir fazer suas compras, né? Quer dizer, envolvendo várias empresas, envolvendo várias, para que as pessoas tenham atrativos a mais para comprar. Qual que é a sua avaliação nesse sentido aí, que eu estou colocando aqui? Olha, todas as conversas que nós já tivemos com a Secretaria de Fazenda, todos os secretários que já passaram por aquela pasta, o que a gente percebe é que as decisões são tomadas extremamente, em cima de análises extremamente técnicas, né? Eu percebo que nada é feito no achismo ou no eu acho que vai dar isso, eu acho que vai dar aquilo. E a responsabilidade deles é muito grande, eu tenho esse reconhecimento, né? Afinal de contas, eles têm que cuidar não só da arrecadação, como do cuidado com esse recurso, né? E a melhor utilização. Sem dúvida que muitas vezes a gente percebe que, como cidadão, se a carga tributária fosse menor, a gente teria mais investimento, empreendedorismo, mais geração de emprego, principalmente menos informalidade, né? Então essa reflexão, eu acho que é uma queda de braço que não termina, do lado do interesse do consumidor, do empreendedor, do lado do governo. É uma reflexão que não deve ser muito simples de resolver, mas enfim, voltando ao nosso DLI, é para isso que existe esse dia, para que a gente tenha essa hora que tivemos aqui de discussão, e quem estiver nos assistindo pare para pensar, né? E minimamente faça o seu papel de cidadão e cobrar como retorno o serviço para que esse governo, para que essa gestão pública está sendo remunerada. Lindenberg, 30 segundos para uma pergunta, a última pergunta, e só lembrando que você e eu e todos estamos até amanhã trabalhando para pagar imposto, até amanhã. Até amanhã. De amanhã em diante a gente vai começar a planejar outras coisas, mas até amanhã para pagar imposto. Tá bom. Diretor, voltando ao encontro regional da Fedebrás, de 2017, cujo tema foi exatamente o futuro das concessionárias de veículos, já chegou. E eu pergunto ao senhor, depois de tanto tempo, já amadureceu esse futuro ou não? 1 minuto para a sua resposta. Esse futuro ele se renova a todo instante. Se você olhar há 10 anos atrás, 1 minuto vai ser desafiante, mas se você olhar há 10 anos atrás, tudo que se falava era que o veículo ia ser autônomo, que a venda seria por internet e que ia acabar a concessionária e que, enfim, não ia ter mais motorista.
Passados 10 anos, o que a gente tem? Tem concessionárias, tem motoristas, tem uma série de coisas. O que restou disso? Uma influência muito grande da internet nas negociações e alguns auxílios autônomos nos veículos. Então, esse futuro se renova o tempo todo. Hoje a discussão é em cima do carro elétrico. Vamos nos encontrar daqui a 10 anos para ver como é que vai estar o mercado. Muito bem. Lorenberg e eu gostaríamos de continuar aqui esse bate-papo, mas não temos tempo, rapaz. Temos que encerrar nesse momento. Obrigado aí ao nosso caríssimo diretor da CDL, o Paulo Boscolo, também que veio aqui representando, ele é presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores de Mato Grosso, FenaBrave. Obrigado. Esse espaço continua a postos para bem informar. Obrigado a vocês. Quero deixar também um parabéns ao meu amigo Dorileu. São 33 anos e, por falar em mudança, quantas mudanças aconteceram na comunicação e a gente está aqui ainda fazendo o jornalismo raiz. Verdade. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Amanhã estaremos entrevistando aqui a Graziele Cabral Braga Lima, juíza de direito, juíza titular do TRT, 23ª Região. Muita coisa para falarmos aqui amanhã com a doutora Graziele, às 7h30 da noite. Até lá. Se cuida, fica bem, fica com Deus também.